Bom, eu já estou aqui no Instituto de Neurocirurgia do Triângulo. Eu vou conversar com o Dr. Silvio Lessa. Eles são 3 neurocirurgiões e nós vamos falar um pouquinho sobre a neurologia e a neurocirurgia. Seja bem-vindo ao nosso programa Saúde em Evidência para esclarecer essa dúvida, né, que às vezes as pessoas não sabem qual que é a essência do neurocirurgião e do neurologista. Qual é a diferença dessas duas especialidades? Bom dia a todos, né? Primeiramente, é uma dúvida muito comum que surge nessa diferença entre neurologista e neurocirurgião. As pessoas costumam muito procurar o neuro, né? Porém, dentro da especialidade de neurologia, existem as doenças que são de tratamento cirúrgico, né? E existem as doenças que são de tratamento clínico. Basicamente, a neurocirurgia é a especialidade médica que trata das doenças que são de complicações e de evolução cirúrgica, né? Basicamente, as lesões de coluna, né? Como as hérnias de disco, que são as mais comuns, principalmente no nosso dia a dia, né? Os tumores cerebrais, os aneurismas cerebrais, e os traumatismos cranianos. Que são os benditos acidentes, né? Que são os acidentes e que hoje em dia é um problema de saúde pública até, né? A grande dificuldade, muitas vezes, é no início, né, na apresentação dos sintomas, você conseguir diferenciar entre uma doença que pode se apresentar, uma doença neurológica que pode ter sintomas como dor de cabeça, né, às vezes tontura. Esses sintomas podem vir a ser secundários a um problema cirúrgico ou clínico. Então, a grande dificuldade é fazer esse diagnóstico e o profissional da neurocirurgia é o profissional habilitado para fechar esse diagnóstico e determinar um tratamento, seja ele cirúrgico ou encaminhar para um colega neurologista que tenha o conhecimento e a capacidade de conduzir aquele caso determinado específico. O neurologista ele pode dar início a esse tratamento e, através dessa dor de cabeça que o paciente tem, ou com uma outra dor que ele venha a ter um problema futuro cirúrgico, ele também pode ser, vamos dizer assim, o clínico geral da neurologia, né? Ele está trazendo o seu paciente, trazendo para você solucionar aquele problema que, de repente, é uma cirurgia. Com certeza, né? Como eu havia falado anteriormente, as doenças neurológicas elas se apresentam com sintomas que são inespecíficos. A gente não consegue determinar na apresentação o que é que vai vir a ser clínico, o que é que vai vir a ser cirúrgico. E, a partir de então, durante a investigação, através de tomografia, ressonância da cabeça, né, uma tomografia até de coluna, uma ressonância de coluna, faz essa diferenciação entre um tratamento que é puramente clínico para uma dor de cabeça, né, para uma crise de convulsão, né, para uma aquela dor realmente ela pode ser tratada de forma clínica ou se, inclusive, você pode intervir através de uma cirurgia, por exemplo, removendo a hérnia, né? Existem algumas hérnias que você precisa remover cirurgicamente para poder resolver a dor, né? Existem alguns casos que a dor ela é secundária não a uma hérnia,
né? Mas ela é secundária a uma instabilidade da coluna, por exemplo. O que seria uma instabilidade? Seria uma doença degenerativa da coluna, levando a um desgaste dos discos, a um desgaste das articulações. Isso acaba levando a uma sobrecarga muscular, uma sobrecarga de facetas articulares, e que, por exemplo, um tratamento com um bloqueio, que seria a infiltração de anestésico na coluna, pode ter um bom resultado. Eu só falo uma coisa, já operei da coluna, não é brincadeira, a coisa é feia. Doutor, Instituto de Neurocirurgia do Triângulo, quantos médicos são, quem são vocês? Fazem parte do corpo clínico do Hospital Santa Genoveva, é bom frisar isso, né? O Santa Genoveva que é o nosso parceiro. Quem são os médicos do Instituto de Neurocirurgia do Triângulo? Bom, o Instituto de Neurocirurgia do Triângulo é uma instituição, né, que é voltada para servir a população de Uberlândia e região, né, no que se refere ao tratamento neurocirúrgico, né, das doenças neurológicas. A gente tem como nosso diretor-chefe o Dr. Samuel Caputo de Castro, que é o pioneiro, né, um dos primeiros neurocirurgiões da cidade de Uberlândia e até mesmo da região. Temos o Dr. Guilherme Duarte de Castro, que é neurocirurgião e é também neuroradiologista, intervencionista, né? E o Dr. Silvio Sarmento Lessa, neurocirurgião, esse que vos fala, né? Que sou responsável por essa parte de neurocirurgia geral. Sala híbrida. Quando a gente fala em equipe, a gente nem fala de estrutura, né? Hoje é modelo, né, doutor? Como é que você vê esse trabalho de vocês, só para a gente encerrar, com relação a esse presente que o Hospital Santa Genoveva, eu falo que não entregou só para os médicos, acho que entregou para o paciente, para ele poder realmente ter ainda mais uma segurança na hora de fazer uma cirurgia. A sala híbrida é uma vitória de Uberlândia, né? A sala híbrida é uma sala cirúrgica, né? Como o próprio nome fala, ela é híbrida porque dentro de sua estrutura ela envolve uma série de equipamentos, né, e de tecnologia que permite que durante um procedimento cirúrgico, né, a gente consiga fazer, por exemplo, uma tomografia de crânio, a gente consiga fazer um raio-x, né, onde dentro do mesmo procedimento, você consegue determinar se você colocou, por exemplo, um determinado parafuso, que você faz uma artrodese de coluna, se aquele parafuso está bem posicionado, né? Se não está evoluindo com uma compressão de um nervo, por exemplo, né? Uma outra aplicação da sala híbrida seria a realização da tomografia de crânio, quando você, por exemplo, opera um hematoma, um coágulo, um traumatismo craniano em que você precisa remover aquele coágulo, né? Após a cirurgia, você pode fazer uma tomografia e verificar se aquele hematoma foi completamente removido, se o cérebro está muito inchado, né? Que de outra forma você teria que, às vezes, terminar a cirurgia, descer com o paciente para um outro prédio onde se faz uma tomografia, né? Então, isso é uma outra aplicação, por exemplo, é durante as cirurgias dos aneurismas cerebrais, né? Na hora que você clipa um aneurisma, que você elimina aquele aneurisma da circulação, você consegue fazer uma arteriografia dentro da sala para saber se aquele aneurisma foi completamente retirado da circulação, se ele foi completamente clipado. E aí o Hospital Santa Genoveva, como sempre, está sendo pioneiro nessa tecnologia, nesse avanço, e isso acaba nos dando uma segurança para trabalhar, né? Acaba até exigindo mais da gente, porque a gente precisa sempre estar atualizando e atualizado para poder até mesmo utilizar os equipamentos, que são equipamentos de ponta, né? A gente vê aí os colegas que foram para a Europa, Holanda, Alemanha, fazer treinamento no equipamento. Legal, doutor Silvio. Eu acho assim, a única coisa que a gente pode falar para vocês é que Deus abençoe as mãos de vocês, né? Com todo esse equipamento, com toda essa estrutura, eu acho que a gente tem condição de ver muitas vidas sendo salvas. Eu agradeço a sua participação e vocês estão vendo aí no vídeo o endereço do Instituto de Neurocirurgia do Triângulo. Qualidade de vida é cuidar da saúde. Você tem que procurar, está com uma dor de cabeça estranha, procure um médico, não dá bobeira não. Eu vou para um breve intervalo, eu volto no próximo bloco com a Alessandra Matar, direto da Clínica Leve. E é claro que você vai ficar aí esperando, porque a gente volta daqui a pouquinho.